Olá, bom dia a todos. Como o Chris Cristelo já referiu, o nosso programa sofreu algumas alterações de última hora, tendo em conta as vicissitudes da nossa pandemia. Assim, a sessão que agora vamos dar início, antes teria apenas a presença do Joaquim, teria a presença do Rolf e mais ninguém, mas entretanto a intervenção que o Sérgio Rezendes faria no sábado, dia 12 de junho, foi então colocada para agora. E aqui temos o nosso queridíssimo Sérgio. Cada morador vai ter 20 minutos de cada uma das suas sessões para apresentar. Se alguém exceder... Ok? Ok, então vamos dar início aqui à nossa sessão de trabalhos. Vamos começar aqui à minha direita com o Joaquim da Costa, com a sua fala sobre parcerias Belmonte-Açores. Joaquim, força. Então, bom dia a todos. Pediram-me efetivamente para falar de parcerias e das geminações com os Açores. Mas eu achei que era um assunto tão político e neste colóquio cultural eu não vou falar muito disto. Então achei por bem falar um pouco daquilo que também me traz aqui aos Açores, que é falar dos judeus, já que vamos ter um protocolo, espero brevemente, Sra. Presidente, com a rede de judiarias. Então, Belmonte, em convivência com os católicos, manteve-se uma comunidade cripto-judaica que, sem livros sagrados, nem chefes religiosos, porque nunca passaram por lá rabinos, criou uma prática secreta com marcas específicas que os tornavam heréticos aos olhos do judaísmo e do catolicismo. Preservaram uma matriz cultural que foi pilar da resistência durante 5 séculos. A solidariedade histórica e social era favorecida pela endogamia e pelo antissemitismo. Habituaram-se a ocultar a tradição e a ser, como diziam, católicos de fachada, mas judeus de coração. Mas toda a população sabia e convivíamos com isso, éramos amigos uns dos outros. Analisando as atas da Câmara, permitiu desvelar a sua participação e envolvimento na vida autárquica. José Henriques Pereira de Sousa foi o primeiro presidente da autarquia de Belmonte, após a implantação da Primeira República. Era de origem judaica e, no mínimo, não aliado às práticas do judaísmo. A presença de José Henriques Pereira de Sousa no Executivo Camarário é muito significativa. É este pulsar ideológico republicano que torna viável o alvará de 13 de outubro de 1910 do Governo Civil de Castelo Branco nomear 2 elementos da comunidade judaica de Belmonte para integrarem a Comissão Municipal Eletiva. José Henriques Pereira de Sousa como presidente e José Caetano de Vaz como vereador de Pelouro de Caria. Caria era a segunda povoação mais populosa do concelho de Belmonte. Vemos o poder local tomar medidas que nos surpreendem. José Henriques Pereira de Sousa propõe a criação de 8 escolas do ensino primário e mais, comprometendo-se a equipar os estabelecimentos de ensino e a custear a habitação dos professores. Responsabiliza-se pelo pagamento de 15 mil réis mensais a fim de garantir a deslocação de uma missão de escolas móveis pelo método de João de Deus. Penso eu que já andava muito avançado naquela época. No mesmo período, são satisfeitos pedidos de construção de cemitérios em 3 freguesias, toma medidas sanitárias e ordena plantação de árvores em terrenos municipais incultos. Portanto, já era um ambientalista. Instala o quartel da GNR
e faz obras de remodelação do espaço do Conselho. Apesar deste muito trabalho desenvolvido, é fácil de perceber, e quem está na gestão camarária, esta gestão camarária surgiram conflitos durante as sessões e, segundo as atas, até houve várias vezes interrupção dos trabalhos. José Henrique Pereira de Sousa era judeu, como referi, e a sua presença à frente do Executivo durou até 1912. Quando abandonou a presidência da Câmara, as críticas chovem e algumas medidas dos executivos posteriores são reveladoras de grande hostilidade que envolvia a autarquia. Fecharam algumas escolas, revêem todas as deliberações transatas, não devolvem projetos lançados. Ou seja, o poder local, nesta época, perde dinamismo e a gestão passa a ocupar-se meramente de assuntos correntes. Falar dos anos 60, o Presidente da Câmara, que era um professor do ensino primário, não era natural de Belmonte, casa com uma professora belmontense, descendente de judeus, mas também praticava o catolicismo. Em 1986, o Presidente da Câmara começa a apoiar a comunidade judaica, a integrá-la em associações e, a partir daqui, torna-se a ver a presença dos judeus em realizações autárquicas. A intervenção do poder local, no meu entender, tem de funcionar como um fator que impulsiona o poder autárquico a nível interno e o campo de ação deverá ser mais amplo e chegar além da fronteira do seu território, através de um processo denominado de geminação. E aqui é que vou falar um pouco de geminação, que poderá ter um enorme potencial para todos eles que nele intervêm. A geminação proporciona uma aproximação efetiva dos municípios envolvidos, que, quando bem sucedida, resulta num desenvolvimento mútuo e bastante vantajoso para todos. Salientar que os municípios e as cidades assumem esta tarefa de geminação por sua própria iniciativa. Não é por uma política nacional ou por uma política que passe pela estrutura das comunidades intermunicipais. É preciso que a parceria não se esgote, que deve continuar sempre ativa e procurar que os seus objetivos propostos sejam sempre alcançados. Pode-se perguntar se as geminações vieram só com o poder local, após o 25 de abril de 74. Na verdade, e na verdadeira ação do termo em si, geminação, pode-se dizer que sim. Mas lembremos que Portugal já tinha contado com tentativas de modernização do aparelho de Estado em 1832, a chamada reforma de Mousinho de Silveira, quando ele já falava de províncias, de comarcas, de provedores, de câmaras municipais do Conselho. Mas foi em 1970 celebrada a primeira geminação. E a primeira geminação celebrada em Portugal foi entre Aveiro e Belém do Pará, portanto, antes do 25 de abril. E no tempo do primeiro presidente de Belmonte, José de Sousa, quando garante a deslocação das escolas de João de Deus, no meu ponto de vista, isto é uma geminação. Portanto, já no tempo deste judeu e primeiro presidente de Belmonte, ele também já falava deste fator geminação. Estes fatores que conduzem à geminação são diversificados, de salientar as razões históricas culturais. Geminar cidades significa promover o relacionamento cultural, científico, desportivo, comercial, industrial entre as cidades, empresas, instituições, estreitando relações de amizade, de solidariedade, compreensão, intercâmbio e entreajuda. A sua operacionalidade reside, como eu disse já atrás, no seio da Câmara Municipal e passa só pelo Presidente da Câmara Municipal. Quando a decisão avançar, o Presidente deve pedir parecer à Assembleia Municipal. A Agenda 2030, que todos nós já falámos e já ouviram falar, os objetivos de acabar com a pobreza, proteger o ambiente, combater as alterações climáticas,
penso que a geminação pode dar um enorme contributo na persecução destes ambiciosos objetivos. Não quero alongar mais, mas para terminar, dizer que Belmonte está geminado com cidades portuguesas, brasileiras, israelitas, e o grande impulsionador foi, sem dúvida nenhuma, o atual presidente, Dr. António Dias Rocha. Sempre com uma visão diferente, uma visão abrangente, uma visão de que sozinhos não podemos ficar no casulo, devemos de abrir leques e fazer geminações com outros municípios, outras cidades e outras vilas. Espero que, com estes laços históricos, e como disse o Presidente Regional dos Açores, o cordão umbilical que nos une, Belmonte e Açores, falando do Gonçalo Velho Cabral, as questões judaicas, Gonçalo Velho Cabral, amando do infante Dom Henrique, quando vem povoar os Açores, trouxe muitos cristãos novos. E Gonçalo Velho Cabral, que estava ali na zona de Belmonte e que passou lá muito tempo, certamente estes cristãos novos eram de Belmonte, porque era a maior comunidade que existia. Portanto, muitos cristãos novos, ou criptojudeus, que vieram para os Açores, eram de Belmonte. E em concreto, com Ponta Delgada, Sra. Presidente, espero que esta geminação seja, e no meu ponto de vista, vai ser uma realidade. Assim o espero. E termino agradecendo a todos. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Joaquim, porque só utilizaste metade do teu tempo, o que nos ajuda imenso. Não, estou à espera da resposta. Perguntas para dar resposta. O que nos ajuda imenso nesta nossa reorganização das nossas apresentações. Obrigado. Muito obrigada. Bem, vamos passar então agora ao nosso queridíssimo Rolf Kammler, que nos falará sobre São Miguel, A Visit to the Azores, with a chapter on Madeira, 1889, de Julia Ann Elizabeth Rondell, 1845-1931. Rolf. Se calhar temos de sair daqui, não, Rolf? Ou não? Ok. Agora, pronto, já estamos. Ótimo. Vamos lá logo para a primeira imagem. Espero que vocês consigam ver. Pois, o tema muda um pouco. Com esta comunicação vou dar um primeiro nó a um ciclo de comunicações que apresento desde há alguns anos. Sobre a literatura de viagens anglófona que se pronunciou sobre os Açores. Então vamos ver. Foi sob o semi-anonimato de Mrs. Charles Rondell que a britânica Julia Ann Elizabeth Rondell publicou a sua obra A Visit to the Azores, with a chapter on Madeira, em 1889. Como autora, dedica os primeiros 16 de 17 capítulos da sua obra ao arquipélago dos Açores, que a família dos Rondell visitou na primavera de 1888. Vou em seguida apresentar brevemente a autora, desconhecida, imagino, para praticamente todos, para em seguida identificar as observações mais relevantes que se encontram na obra. Sendo a filha mais velha do militar britânico Wilbraham Spencer Tolmes e da sua mulher Anne, herdeira da casa senhoral Dorford Hall em Cheshire, que se vê aqui na imagem, ou não, a Julia Ann Tolmes Rondell nasceu naquela casa, tendo sido batizada em 25 de junho de 1845 na igreja paroquial de Acton, nos arredores da cidade inglesa de Nantwich.
Foi na mesma igreja paroquial que contraiu o matrimónio com o jurista e político Charles Saville Roundell em 10 de maio de 1873. Portanto, estes são os 2 assentos que consegui localizar. Do casamento dos dois resultou um único filho, Christopher Follis Roundell. Após uma vida dedicada à família e às letras, a nossa autora faleceu no dia 28 de dezembro de 1931. Pelo que informa uma notícia no diário londrino The Times, ela faleceu num lar à beira-mar, na cidade de Hove, em East Sussex, perto da cidade de Brighton. Para além da obra de que vou falar hoje, a autora publicou outras 6 obras. Fora este livro, a sua obra pode ser dividida numa vertente historiográfica, com 4 obras, e noutra culinária, com 2. Okay. Ai. 1, 2, 3, 4. Então, não quero 4. 4. Isto. Então, com 8 páginas não numeradas e 197 páginas, um mapa desdobrável e um total de 26 e não apenas 25 illustrations from sketches and photographs, ou seja, ilustrações em forma de reproduções de gravuras e de fotografias. O livro A Visit to the Azores, de Julia Roundell, foi publicado pelos impressores londrinos Bickers & Son em 1889. A nossa família de viajantes ingleses, portanto, o casal Julia e Charles Roundell e o filho Christopher, de 12 anos na altura, não viajou somente para passar a Páscoa nos Açores, uma vez que a saída de Londres se deu na quarta-feira, dia 29 de fevereiro de 1888. Isto quer dizer que os Roundell permaneceram na Ilha da Madeira durante cerca de 2 semanas, entre 6 e 22 de março, bem como durante pouco mais de um mês, entre 2 de abril e 7 de maio de 1888. Ou seja, fizeram à Madeira uma visita muito mais prolongada e consta que com muitas excursões, mesmo que este período só ocupe pouco menos de 1/4 do livro. Ok. E vocês podem ler, vou citar da imagem 5. We left Madeira for the Azores in the afternoon on Thursday, March 22nd, 1888, on board the Funchal, an English-built steamer of 1,100 tons, belonging to the Portuguese company Empresa Insulana de Navegação. Fim da citação. Assim pode estabelecer-se que os Roundell somente permaneceram nos Açores durante uma semana, entre sábado 24 de março de 1888 e o sábado seguinte, 31 de março. Mesmo assim, parece-me que a autora tenha sido literalmente fiel ao que promete no título da sua obra, pois é uma visita aos Açores com um capítulo à Madeira, ou sobre a Madeira. Ok. Observa-se que 7 dos 17 capítulos não apresentam qualquer data relacionada com a viagem, o que se deve ao facto de se limitarem a apresentar informações de natureza vária sobre os Açores que a autora retirou de fontes secundárias que identifica, como se podia ver na imagem 6. Tenho que aproveitar já. Já estamos muito avançados. Ok. O que se vê aqui é uma lista de 36 elementos bibliográficos e que é bastante impressionante. São 27 obras independentes, como monografias ou partes de monografias, e 9 itens que são dependentes em forma de capítulos ou artigos. Verifica-se que a lista inclui um número importante de obras sobre a história natural em inglês, francês, alemão e mesmo português. Quanto à literatura de viagens oitocentista de expressão anglófona sobre os Açores, que, como já disse, venho estudando desde 2012,
Só 3 das obras do corpus não são mencionados pela autora. Pois, era para aproveitar e já não deu. Bom, parece evidente que a agenda dos nossos viajantes estava sujeita à agenda do navio a vapor Funchal, que já mencionei, que pertencia à empresa insulana de navegação e que servia de paquete entre as ilhas e que trazia consigo passageiros de luxo, correio e mercadorias. Baste, como exemplo, o texto que poderiam ler na imagem 8, nem vale a pena, em que a autora informa que o seu grupo de viagem queria visitar as Furnas quando o navio chegou a Ponta Delgada, pelo que a excursão resultante tinha que ser realizada com toda a pressa. Pronto, aproveitemos. Já que os visitantes nem sequer dispunham de um dia. Com efeito, a comitiva só saiu de Ponta Delgada às 5 da tarde do dia 25 de março, para chegar ao hotel nas Furnas às 20 para meia-noite, depois de uma viagem algo atribulada. Os viajantes já regressaram ao navio cerca das 5 da tarde do dia seguinte, portanto, deu para uma visita muito demorada e muito cuidadosa nas Furnas. Bom, no seguinte trecho da imagem 9, a nossa autora faculta uma descrição do povo micalense. Há parte da frase introdutória que se traduz como o povo de São Miguel é muito pálido, com cabelos e olhos escuros e bocas grandes. O Cris. Observa-se que a maior parte deste trecho se ocupa com fornecer uma descrição muito detalhada dos elementos da alimentação açoriana. Considerando o grupo de viagens de que Julia Roundel fez parte, e as circunstâncias da viagem em si, este trecho serve como exemplo de como ela veio a complementar as suas impressões pessoais com informações retiradas da literatura secundária. Por constar que somente privou com pessoas residentes no arquipélago quando se encontrou no Hotel das Furnas, o mesmo aplica-se às suas informações sobre áreas tão díspares como os salários, a educação e música em São Miguel. Dado que ela fornece valores e informações bastante exatas sobre este e outros assuntos, no estudo publicado nas atas consegui comprovar que ela baseou as suas afirmações na obra contemporânea de Walker, de 1886. Perante a importância atribuída ao traje tipicamente açoriano, pouco admira que Julia Roundel dedique umas considerações bastante detalhadas aos elementos femininos do capote e do capelo, como ainda à carapuça dos homens açorianos, e cito da imagem 10. Whilst we were waiting for the carriages, we had our first sight of the curious dress, cloak and hood combined, worn by the women in all the islands of the Azores. The effect is always the same, de montou qui marche. But in each island there is some distinguishing feature so that the home of the wearer of the dress can at once be known. I put one on in Faial and was surprised to find how light it was, and that the cloak did not swing as I walked. Fim da citação. A profundidade com que a nossa autora se dedica a falar sobre estas peças de vestuário feminino sugere que ela própria, como mulher do seu tempo, estava interessada em oferecer a sua avaliação adequada, razão pela qual não duvido que este parágrafo em particular seja inteiramente da sua responsabilidade intelectual. Já a aplicação da frase feita de montou qui marche, que não é inglesa, a este traje açoriano, ultimamente é uma citação da peça de teatro Napoleão Bonaparte, do dramaturgo francês Alexandre Dumas Père, que já se encontra empregada no mesmo contexto em Buller Buller, em 1841. Entre outras referências algo passageiras, relacionadas com observações feitas em Angra e no Faial, o interesse da autora pelo traje feminino açoriano teve ainda outra manifestação. Isto agora seria interessante ver. Pois optou por reproduzir as duas fotografias da imagem 11, uma sob a descrição a montou qui marche e a outra sob o pois à esquerda, a montou qui marche, à direita, the Capello e Capote of the Azores.
Para além disto, aproveito já para virar a página, para além disso, Julia Randall ainda aproveitou para comparar os respectivos trajes micalenses com os da terceira, quando passou por Angra do Heroísmo, ao passo que no Faial, capelo e capote somente são mencionados de forma passageira, depois da autora falar da habilidade das mulheres da horta em ir buscar água no poço e transportá-la na cabeça sem usar as mãos. Outro assunto que mereceu a dupla atenção de Julia Randall foi um carrinho puxado por uma ovelha que viu em São Miguel. E cito da imagem 12. Whilst we were waiting for a sheep passed, harnessed to a little cart, which it seemed to draw quite well, and we noticed other sheep tied to the sides of carts, no doubt practicing in preparation for their future vocation. Não sei se dá para ver. É um carrinho de ovelhas. Pois, tu se calhar ainda conheces, mas bom, no continente não havia isso. Bom, para além deste comentário, que me parece único dentro da literatura de viagens anglófona dedicada aos Açores do século XIX, é sob o título Sheep Cart San Miguel. Então, isto. Sheep Cart São Miguel, que a autora junta uma fotografia de tal carrinho à frente de um grupo de habitantes da ilha. Quanto, enfim, à língua portuguesa, nada me leva a crer que Julia Randall terá possuído qualquer conhecimento, além da simples capacidade de leitura do português como língua românica. Assim, ela afirma desde já, que o conhecimento da língua portuguesa não é absolutamente essencial para uma visita aos Açores, e cito da imagem 13, "Some knowledge of Portuguese is, if not essential, very desirable, and the language is by no means difficult." Fim da citação. Para concluir, publicado, como já disse, em Londres em 1889, o livro A Visit to the Azores with a Chapter on Madeira, da historiógrafa inglesa Julia Randall, constitui a última obra de cariz monográfico dentro daquilo que pode ser encarado como literatura de viagens oitocentista, de cariz anglófono, maioritariamente dedicada ao arquipélago dos Açores. Com 11 livros de dimensões diferentes, esta vertente da tradição anglófona teve os seus inícios com a History of the Azores or Western Islands, do irlandês Thomas Ashe, em 1813, e teve o seu apogeu nos anos 1880, com 5 publicações relevantes. Sem tomar em... Foram? Ai, faltam. Ok, tudo bem. Sem tomar em consideração quaisquer obras monográficas em que os Açores são mencionados apenas de passagem ou os artigos publicados em revistas de divulgação. A autora viajou a bordo do navio a vapor Funchal com um grupo de viagem de que fizeram parte o seu marido Charles Saville Randall, uma prima e um sobrinho. A própria natureza do navio como paquete trazia consigo que os viajantes não dispunham de muito tempo para permanecer em terra firme. Assim, mesmo que o navio tenha viajado pelo espaço marítimo dos Açores durante uma semana, entre o sábado 24 de março de 1888 e o sábado seguinte, 31 de março, os passageiros do navio só tiveram a oportunidade de fazer 4 brevíssimas excursões, nomeadamente a São Miguel, da ida e na volta, para a terceira e para o Faial. Como o programa turístico dos viajantes era muito limitado devido à falta de tempo, Julia Randall teve, compreensivamente, oportunidades muito limitadas de fazer observações bem fundamentadas sobre os habitantes do arquipélago. Assim, a grande maioria das informações que encontramos no seu livro vem principalmente da literatura de viagens contemporânea, especialmente de Walker, 1886, e de Baker, 1882. Com efeito, Randall fornece pela primeira vez um catálogo quase completo de obras consultadas e menciona-as muitas vezes explicitamente como as suas fontes. Mesmo que a autora mostre aqui uma seriedade extraordinária em comparação com os autores de outras obras congêneres, seria naturalmente difícil de esperar, neste contexto, que os dados bibliográficos fossem fornecidos com referências a páginas, como é habitual na investigação moderna. No que diz respeito às observações de Randall,
Muitas vezes parece que ela só pegou numa única frase da própria pena para, em seguida, expandir a informação correspondente com base na literatura secundária de que dispunha. Este parece ser o caso das notas sobre o aspecto físico dos micalenses, onde as informações sobre nutrição, com nomes latinos e tudo, aparecem em última análise de ver-se inteiramente a Walker, 1886. Assim como as notas sobre os micalenses e as atividades agroeconómicas, como o cultivo do termoço, as plantações de laranja, abacaxi, ananás e chá, ou passagens de textos semelhantes. Neste contexto, no entanto, parece óbvio que os comentários de Julia Roundel sobre o capote e o capelo, em particular, se devem basear principalmente na própria observação da autora. Apesar de ser evidente que terá procurado informações adicionais nas suas fontes, o nível de detalhe dos comentários sugere que ficou profundamente interessada no assunto quando esteve em São Miguel, na Terceira e no Faial. Também o carrinho de ovelhas, que a autora até documentou com uma fotografia, que pode não ser da autoria dela, parece-me ser uma impressão muito pessoal da autora. Para finalizar, é de salientar que Julia Roundel, com A Visit to the Azores with a Chapter on Madeira, promete nada mais, nada menos do que uma visita aos Açores e um capítulo sobre a Madeira. Apesar de ser evidente que a obra não é isenta dos habituais lugares comuns e preconceitos que estariam presentes no ideário de uma viajante protestante inglesa do tempo colonial britânico, parece-me que a autora cumpre a sua promessa. E pode muito bem assumir-se que os turistas britânicos que, com o livro na mão, vinham seguindo os seus passos ao viajarem pelo arquipélago em navios postais como o Funchal, podiam encontrar apoio para as suas próprias viagens no relatório de Roundel, mas, acima de tudo, outras informações adicionais relevantes que um viajante interessado da época era capaz de apreciar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Rolf. Faltava-te 43 segundos, que é muito bom. Ora bem, ele conseguiu cumprir o tempo, apesar das dificuldades técnicas, que eu creio que agora já estão resolvidas. Entretanto, agora, como já vos tinha referido, o Sérgio irá apresentar a sua comunicação, A Arte do Bem Saber Morrer no Barroco Açoriano. E, a pedido do palestrante, eu pediria aos membros da mesa que nós nos deslocássemos aos nossos lugares. Eu também gostaria depois de informar que, após a apresentação do Sérgio, haverá uma pausa para café. Se tiverem alguma questão a colocar aos nossos palestrantes, por favor, podem aproveitar a pausa para tal. E depois faremos uma visita aqui ao belíssimo Centro Natália Correia e às exposições do José de Almeida Melo. Okay? Muito obrigada, até já. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Sr. Vereador, Sr. Presidente da Associação, Sr. Engenheiro, em representação de Belmonte, aquela magnífica terra ao pé da Serra do Açores, não é? Portanto, há aqui um iceberg por debaixo de água entre os Açores e Belmonte. Vamos de ir fazendo tertúlias sobre o assunto, porque realmente é fascinante. Minhas senhoras e meus senhores, começo por pedir a apresentação, mas penso que consigo justificar, uma vez que eu estava descansado, que seria apenas para sábado, portanto, não me concentrei nesta, que não tem grandes problemas, digamos assim, mas depois fui surpreendido aqui com a amável vontade da organização, por insistir que, tendo em conta a nova situação pandémica, o novo grau, que eu apresentasse hoje. Portanto, tive que fazer aquilo que, de certa forma, já me habituei a fazer na vida, depois de 10 anos de tropa e 11 anos a dar vários níveis de ensino, portanto, a capacidade de improvisar. Trouxe os anexos da apresentação deste trabalho nos trabalhos de doutoramento, os trabalhos de introdução ao doutoramento.
Na realidade, este trabalho, digamos que é uma cóculus de investigação. A Gênese está na minha licenciatura, quando a Universidade dos Açores ainda formava professores, cursos de 5 anos, e foi complementada, portanto, por volta de 2015, 2016. Ainda não está publicado, não sei quando é que estará publicado, porque isto será um trabalho para ir fazendo ao longo da vida, porque há aqui uma questão de base, ou melhor, duas. Primeiro, a freguesia, Água Retorta, a terra de meu pai, aqui a procura dos rezendes. E segundo, é, portanto, não perder pelo menos os conhecimentos mínimos de paleografia. Estamos aqui a falar de escritos antigos, de difícil leitura, e que, quando tem disponibilidade, por desporto, digamos assim, vá à Biblioteca Pública e continue. Portanto, é um trabalho de divertimento, até podemos dizer assim. Bom, então eu passo já diretamente aqui à questão. Este é o universo entre 1730 e 1751. Estamos a falar de mortos. Portanto, os registros mais antigos que existem nos Açores são os livros de nascimentos, os de morte e os de testamento. Daqui destaco principalmente os livros dos óbitos, não é? Pronto, talvez, por uma questão de gosto pessoal, na altura da licenciatura, optei por começar esta investigação. Mas, acima de tudo, porque são normalmente os mais antigos. No caso de Água Retorta, portanto, é o mais antigo, o primeiro é de 1730, e a partir daí comecei a fazer o levantamento dos óbitos, resultando de um trabalho que, diga-se em abono da verdade, são os primeiros a verem, para além dos meus alunos. Eu utilizo este trabalho, assim como um similar que fiz sobre a gripe espanhola de 1918, no cemitério de São Joaquim, em Ponta Delgada, para quebrar resistências aos alunos de Humanidades no 10º e no 11º ano em relação à matemática aplicada às ciências humanas e sociais. Portanto, para demonstrar a eles que a matemática é uma preciosa ferramenta do ponto de vista da investigação. Portanto, podem ver aqui a evolução por anos, até 51, por meses. Podem ver que, pronto, não é nada de novo nas mudanças de estação, principalmente haver aí um maior número de óbitos. E temos aqui, efetivamente, o universo de que estamos a falar. Eu peço aos serviços técnicos que vocês ampliem e depois façam, portanto, rolar, digamos assim, para se ver melhor os gráficos. Aumenta o zoom, se faz favor, gráfico de cima. E depois, quando eu disser, para o gráfico de baixo. Isso mesmo. Podem já ver aqui uma anomalia, aqui no ano de 1744. Há aqui uma calamidade que se resume a um dia. E diga-se, portanto, calamidade em maiúsculas. Existem mães que são enterradas com os filhos ao colo. Aqui entra a multidisciplinaridade. Numa fase inicial, na licenciatura, eu não percebi ao certo o que é que se tinha passado aqui. Poderia ter sido, portanto, eventualmente, uma enchente, poderia ter sido, portanto, uma queda de terras. Pesquisando outras áreas do saber, acabo por encontrar exatamente nesse dia um desmoronamento de terras, à semelhança do que aconteceu na Ribeira Quente, em finais do século XX. Portanto, a situação foi de tal maneira calamitosa que aparentemente terão dado à costa em Santa Maria alguns cadáveres, porque não se ficou. Portanto, isto teve a ver provavelmente com a caída de terras, mas também simultaneamente uma inundação que terá apanhado a Ribeira, porque a Água Retorta não é a única freguesia que tem vítimas. Faial da Terra e mesmo a povoação também tem. Aliás, os cadáveres foram dar longe. Portanto, estamos a falar de uma situação em que deverá ter havido um grande ciclo de chuva que terá provocado, portanto, a queda da falésia e, simultaneamente, uma enchente nas ribeiras. Diga-se, em bom da verdade, que na altura as ribeiras estavam permanentemente limpas, porque a forma de fazer o lume era através de madeira. Portanto, foram situações climáticas, portanto, de grande anormalidade. Contudo, nós também podemos encontrar outros picos a nível de
mortandade, que se nós cruzarmos com os sacramentos, nomeadamente com o Santíssimo Viático, que é a entrega à hora da morte da hóstia consagrada, poderá ser indicativo de pestes e epidemias. Porque o padre, ou o cura, fazia o registro se tinha tomado o Santíssimo Viático ou não. E há muitos que não conseguem. No mesmo ano, o que poderá ser um indício de ciclos epidémicos. E depois, efetivamente, temos situações mais calmas, mas também digo assim a bom da verdade que poderá haver algum relaxo por parte do padre. Ou seja, nós começamos a ver os livros, existem mortes todas as semanas. Mas começam a haver mortes de 3 em 3 semanas, ou de 2 em 2 semanas. Depois passa o ouvidor. O ouvidor faz a fiscalização dos livros, assina, mete o selo, começa a aparecer os mortos todas as semanas. E atenção, que está aqui uma situação fora, não aparece a mortalidade infantil. Pronto, não houve oportunidade, também não tenho tempo para vos mostrar tudo, estamos aqui apenas a debater algumas ideias, mas se eu colocasse aqui São Joaquim, em 1918, portanto, o pico é elevadíssimo. Aliás, nós sabemos, e principalmente os que têm maior antiguidade nesta sala, sabem que a questão da mortalidade infantil só se começou a resolver, digamos que de uma forma mais ou menos prática, a partir dos anos 50 e 60, se é que podemos dizer assim, não é? Portanto, em 1918, o ciclo de morte infantil é elevadíssimo. Nós aqui não encontramos esses registros porque, nesta altura do Barroco, a criança é considerada como uma espécie de anjo, é pura. Portanto, não é registada. A criança só começa a ser registada aí por volta dos 9 anos de idade. E mesmo assim é Maria ou José, não tem o segundo nome. E a partir daquilo que nós chamaríamos hoje a adolescência, então aí começa a haver esse registro. Eu peço agora que baixem para o gráfico de baixo. Eu penso que não consigo controlar isso aqui, não tem aqui uma roda. Ok, muito bem. Porquê Faial da Terra? Inevitavelmente eu tinha que meter Faial da Terra à mistura porque Água Retorta era um lugar. Portanto, os registros eram feitos na igreja e pelo padre do Faial da Terra. Conseguimos ver, cá está, aqui pronto, um pouco influenciado pela catástrofe de 1744, mas conseguimos ver que os meses mais predominantes são os de mudança de estação, o que continua a ser um facto científico nos dias que correm, nomeadamente do ponto de vista dos mais idosos. Posso fazer o paralelismo aqui do mês de janeiro com 1919. A situação foi tão grave nos Açores. Portanto, aqui em São Miguel, a gripe de 18, graças à interferência do almirante americano, não ultrapassou as 2.000 mortes. Estamos aqui a falar no máximo em 1 mês e meio. A gripe entra através do Hospital dos Infectocontagiosos em Santa Clara, que ainda lá está, e a partir daí espalha-se pela ilha. Santa Maria pode não ter tido, à partida não terá tido, a gripe espanhola, porque o navio não parou, sempre a questão das acessibilidades. E então vai haver digamos que, na falta de melhor palavra, uma limpeza tão ampla, durante aproximadamente 1 mês e meio, que em janeiro de 1919, nos estudos de 17, 18 e 19, é o mês com menos mortes dos 3 anos, só para terem uma noção. Há ilhas que, aqui, continuando com o paralelismo, não vão ter gripe espanhola porque o navio não para. Há ilhas que se vão revoltar porque os notáveis querem obrigatoriamente desembarcar naquela ilha. Há estas situações assim, essa é para a questão dos notáveis da sociedade e as exigências. De uma maneira assim, por alto, eu estimo que na gripe espanhola, do ponto de vista das 9 ilhas, possa ter havido qualquer coisa com entre 8.000 a 12.000 mortos. Mas é uma estimativa por alto, mas com alguns fundos matemáticos, porque eu conheço algumas proporções, nomeadamente através da Cruz Vermelha, que se instala em Ponta Delgada em 1918 e que vem a ser a segunda, digamos que, unidade de saúde, tirando o Hospital Americano e o da Misericórdia,
que, portanto, assiste, neste caso até aos soldados, mas pronto, a enfermaria rapidamente ficou cheia, levando também com civis, e eu tenho alguns estudos e alguns números sobre o caso de 1918. Bom, avante. Vamos lá ver agora, se calhar um pouco mais abaixo, para passar à folha seguinte, ou um pouco mais acima. Ok, exatamente. Isto era a folha que nós tínhamos. Vamos agora ali ao gráfico circular, se faz favor. Ok, isto já perceberam. Há aqui efetivamente uma predominância dos meses de mudança de estação. Pode rodar ao de baixo, se faz favor. Por género. De uma maneira geral, o género masculino é o primeiro a marchar para o além. Desculpem o palavreado. Há mais viúvas do que viúvos. E a tendência é para que elas se estiquem no tempo, e eles nem por isso. Mas existem há alguns anos que, pronto, marcam um equilíbrio, e existem outros que, efetivamente, o feminino predomina. 44 é um destes casos, talvez por os homens eventualmente estarem em trabalhos e as mulheres mais em casa. Eu tenho a ligeira sensação que aconteceu foi exatamente o que aconteceu na Ribeira Quente. Portanto, as pessoas estariam em casa e, portanto, há aquele desmoronar da falésia, apanhando as pessoas dentro de casa, empurrando-as para a Ribeira e depois, a partir daí, a Ribeira, que deveria estar bem intensa, terá levado os cadáveres. Ok, passamos ao seguinte. Tentar aqui não interferir muito com o zoom, também já não tenho muito tempo, são linhas gerais. Cá estão os sacramentos. Isto liga-se a um ponto muito interessante da história dos Açores e que Belmonte também deverá ter, as alminhas. Aquelas cruzes que nós encontramos no meio dos campos, à beira da estrada. E depois, até seria interessante nós trocarmos, porque eu também já fiz uns estudos cá. As alminhas são muito antigas. As alminhas representam um sítio, não é onde a pessoa morreu, é onde a pessoa morreu e não levou os últimos sacramentos. E nós temos uma função. Nós que estamos a passar por aquela alminha, no mínimo, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque aquela alma está perdida. Aquela alma está à procura da salvação. E nós temos que a ajudar, pelo menos dessa forma. Já para não falar de outros costumes que nós tínhamos, o vestir o morto, etc, etc, as ofrendas, não é? Não vou entrar muito por aí, até mesmo porque não tenho tempo. Vamos rolar mais um bocadinho, porque há aqui mais uns outros elementos que eu gostaria de vos mostrar. Cá estão as médias de idade. Bom, temos aqui abaixo dos 30, em 44, o que nos mostra, efetivamente, há aqui sempre a interferência dessa catástrofe. Estamos aqui a falar pelo menos de cerca de 20 a 30 mortos nesse dia, num único dia. E depois temos aqui uns anos mais acima dos 60. Isto é interessante porque mostra que, apesar de doenças de terceiro mundo, nós até à até à Segunda Guerra Mundial, anos 50, os Açores, as pessoas morriam de doenças de terceiro mundo. Tão simples quanto isso. Basta nós vermos os livros de registro, de consultas do Hospital Militar, que é o Regimento nos Arribos, que ainda funcionou, a tuberculose, portanto, fazia limpezas, fora as doenças ditas tradicionais, que atacavam as crianças, febre tifoide e vamos por aí afora. Mas, contudo, não deixa de ser interessante que nós temos normalmente aquela ideia que eles morriam, um homem com 30 anos era já muito velho, e efetivamente era, porque a vida começava muito cedo e o desgaste era muito intenso, mas vemos claramente que, bom, se calhar aqui a esperança média de vida está aqui à volta dos 45 anos, que até se calhar não é assim muito mau, quando comparado com os povos antigos e com essa ideia de que, portanto, as pessoas, quando chegavam aos 30, portanto, já não eram muitos que tinham essa sorte. Portanto, apesar das doenças de terceiro mundo, a muita sopa ajudava, porque eles também eram todos muito baixinhos. É muito interessante ver os registros militares
e até houvesse tempo para fazer um registro sobre características do ponto de vista da fisionomia, porque não havia fotografias, portanto existe um registro muito mais interessante sobre o corpo dos nossos antepassados. Mas uma coisa é taxativa, são poucos os que ultrapassam 1,70 m. Anda tudo ali nos 1,50 m, 1,60 m, 69, pronto, uma vez por outra aparece ali 1,70 m, pronto, que é indicativo de povos que sobrevivem, têm uma economia de sobrevivência. Ok, à frente, se faz favor. Eu já não tenho muito tempo, mas ainda gostava de ir às missas. Ok, podemos continuar. Isto é outra forma de tratar a informação. Pode baixar, se faz favor. Ok, vamos parar aqui. Isto é muito interessante. Há pouco dizia à Carolina, bom, para quem tivesse dinheiro, o barroco será provavelmente a época da história melhor para se morrer. Porque existe uma série de rituais que podem inclusivamente levar dias ou semanas, em que temos as mulheres que choram, os meninos de cor que cantam, portanto, todas as indumentárias que o dinheiro na altura pudesse dar, até podemos ser enterrados, embora seja uma prática que já venha de trás, junto ao altar-mor, etc, etc, etc. As nossas ilhas estão repletas disso. E basta estar com um pouco de atenção para encontrarmos essas evidências. Bom, Água Retorta vale por ser um lugar, portanto, um povoado. Mas mesmo assim, tem os seus ricos. Aliás, as 3 ordens sociais notam-se claramente. O primeiro registro do primeiro livro começa com um padre que mandou rezar 1000 missas por sua alma. Bateu recorde. Em todo o universo estudado, mais ninguém se chegou para junto dele. O segundo é um capitão, portanto, de nobreza, 500 missas. Burguesia é muito pequena, mas que ainda assim mandava rezar 60, 80 missas. E depois temos a plebe. 5, 6 missas, 2, 3 missas, não levou missa, porque pedia missa, mas não pagou. O que nos leva aqui para uma tradição muito antiga das jovens açorianas, portanto, Michelense é garantido, e acredito também é açoriana, que era a rapariga solteira tentar, pelo menos, ter uns brincos de ouro e, portanto, um colarzinho com uma medalhinha. Em caso de emergência, em caso de morte súbita, pelo menos teria qualquer coisa para entregar à igreja para que se rezasse 2 ou 3 missas. As missas funcionam como uma espécie de webcoin da época para se entrar no céu. E a maneira como nós nos apresentamos lá em cima. Daí a importância dos hábitos religiosos, porque na hora da morte, se pudessem pagar, poderiam apresentar-se assim lá em cima. E aqui um destaque para o mosteiro que existiu no Nordeste e que finalmente eu consegui encontrar alguns dos arcos do claustro. O Nordeste teve um mosteiro de franciscanos, o mosteiro de Santo António, era dedicado a Santo António, mas os frades eram franciscanos, que terá acabado por desaparecer porque a conduta não seria exatamente a mais exemplar. Não é caso único nos Açores, nem na cidade de Ponta Delgada, principalmente depois da passagem do Pedro IV por cá. Bom, eu já não tenho muito mais tempo. Chamo apenas a particularidade para uma jovem que dentro deste espírito se faz, portanto, enrolar numa mortalha preta. Portanto, a mortalha branca era normal. Portanto, aqui não há caixão ainda. O caixão entra nos Açores no século XVIII. Nesta altura, mas um pouco mais para o final, e não por freguesias tão pobres. A mortalha preta levantou-me uma série de questões, porque neste universo todo eu tenho uma jovem de 19 anos que pede para ser enterrada em mortalha preta. E eu não encontrava referências em lado nenhum. Esses estudos são muito, digamos que ainda estão numa fase muito primitiva, mas cá está. Fui encontrar estudos similares no Brasil. Digamos que a teoria será que esta jovem sabia que ia morrer e tinha a intenção de entrar para o clero. Porquê? Porque se nós recuarmos no tempo, as religiosas utilizavam os hábitos predominantemente preto, porque elas são noivas de Cristo, Cristo morreu, elas estão de luto. E nós temos isso no património açoriano.
nós encontramos os painéis quinhentistas de Santa Cruz da Graciosa, Nossa Senhora está de hábito preto. O filho morreu, faz sentido. Portanto, a teoria passa, e bate certo com o que se pensa a partir do Brasil, que esta jovem, desejando entrar para o clero, ser noviça, sabia que não ia ter essa oportunidade porque ia morrer. E então pediu para ser enterrada, digamos que com uma mortalha que simbolicamente representasse a questão de ser noiva de Cristo. Mas não deixa de ser uma teoria. Em todo o caso, já não tenho muito mais tempo. Há de haver mais oportunidades. Obrigado pela vossa atenção.